por gentileza, para a gente poder ganhar tempo. Ora, os netineus habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas. Diga comigo bem forte, porta das águas. Não, com força, de verdade. Diga, porta das águas. Para o oriente, até a torre alta. Eu quero falar sobre algo que o Espírito queimou ontem no meu espírito. Pode colocar o tema. Eu vou falar 1, 2, 3, você vai gritar o tema para que ele possa entrar no teu espírito, amém? É 1, é 2, é 3. Deus vai te levar para águas profundas. É um tempo de águas profundas. É um tempo que Deus vai te fazer transbordar. Você recebe essa profecia? Sabe qual é o nosso problema, pastora Márcia? Jó temia coisas, e a Bíblia diz: o que eu temia me sobreveio. Nós tememos coisas, mas não acreditamos em coisas. É tempo de acreditar e não temer. Eu quero profetizar que a tua casa vai entrar numa profundidade que ela nunca viveu a partir de hoje, para a glória de Deus. Deus vai te queimar como Ele nunca te queimou, para a glória de Deus. O pecado escondido vai vir para fora. Pastor, os meus filhos estão fora do caminho. Deus vai arrastá-los de volta para o caminho. Eu profetizo, Deus vai visitar a mente, o coração dos nossos filhos, e todo o poder agora que tem trabalhado através da rebeldia no coração dos nossos filhos, eu declaro agora: sai! Não teremos filhos rebeldes, para a glória de Deus. Ele não sabe que eu vou fazer isso, mas eu quero honrar o irmão. Meu irmão Enoque, obrigado por esse presente. Ele doou para a igreja várias caixas desta água. E minha filha disse que essa água tem sabor, mas não tem. Gratidão pela tua vida, pela tua casa. Deixa eu experimentar, posso? Amém? Tem gosto de água, irmãos, é forte. Amém? Escute, eu quero trazer uma palavra de ordem espiritual. E esta palavra que eu vou pregar hoje, eu vou pregar para o ambiente dessa casa. Pastor, não faz sentido para mim. Faz sentido e vai tocar a tua casa. Porque essa palavra vai ser impregnada espiritualmente no ambiente desta casa. A porta das águas, ela nasce de um fato muito interessante. Por quê? Porque a porta das águas, Bruna, era a porta lateral do templo, aonde os auxiliares entravam com o propósito de levar água para que o sacerdote pudesse exercer o sacerdócio, realizar o sacrifício perante o Senhor. A porta das águas também, de acordo com o contexto espiritual judaico, ela está relacionada à festa do tabernáculo, que acontecia de maneira pontual no mês Tisri. O mês Tisri, trazendo para nós, é o mês de outubro. E esta festa, chamada festa do tabernáculo, ela comemorava os 40 anos em que o povo de Deus passou no deserto, sendo cuidado por Deus. Eu aprendo um princípio aqui: deserto não é lugar de desonra, deserto é lugar de treinamento e de cuidado da parte de Deus. Foram 40 anos em que a nuvem durante o dia protegia o seu povo do sol escaldante. Já a coluna de fogo durante a noite protegia o seu povo do frio. Você não entendeu? A roupa não acabou, os calçados não envelheciam, e durante todos os dias, um maná diário era enviado por Deus. Deus está ensinando o seu povo no deserto
a depender do seu sustento. Deserto é lugar de ensino, deserto é lugar de treinamento, deserto é lugar de cuidado, para que nós possamos aprender a deixar de depender dos nossos braços e a confiar nos braços do Todo-Poderoso que está estendido sobre nós. Vale um glória a Deus? Neemias, no capítulo 8, é um texto que me chama a atenção, até porque o texto, no versículo 1, na parte B, ele diz assim: todo o povo se ajuntou como um só homem. Diga comigo, um só homem. Como profeta, um só homem. Ele está dizendo que o povo se ajuntou na praça, como um só homem, com um propósito: ouvir a palavra de Deus. Neemias é aquele que foi levantado por Deus para reconstruir os muros. Ele é contemporâneo do profeta Zacarias. Ele também é contemporâneo do profeta menor Ageu. E ele também é contemporâneo do escriba chamado Esdras. Esdras é aquele que foi levantado por Deus no mesmo tempo que Neemias para cumprir uma outra função. Porque no reino de Deus eu não faço tudo. No reino de Deus existe uma interdependência, uma ligação de espírito. A Bíblia diz que Jonas tinha uma ligação de espírito com Davi, ao ponto de trazer as informações do palácio até o coração do amigo. Durante 10 anos, Davi conseguiu fugir do braço do rei, porque o filho que estava na central de inteligência do palácio estava beneficiando Davi através de informações privilegiadas, porque ele tinha uma aliança de espírito. Neemias reconstrói os muros. Esdras é aquele que abre as portas do templo para restaurar o culto. De acordo com muitos especialistas, Esdras é considerado uma mente brilhante. Ele é aquele que não apenas escreve as escrituras, mas também que tem uma habilidade espiritual poderosa para que ele pudesse interpretá-la. Eu aprendo um princípio aqui. Eles se reuniram durante um dia inteiro na praça com o propósito de ouvir a palavra de Deus, mas eles não se reuniram de qualquer forma. Eles se reuniram como um só homem, que aponta para unidade. Não tem como estabelecer um culto na presença do Senhor se não for através de unidade. Unidade não é estarmos assentados na mesma geografia. Unidades é declararmos a mesma fé, é carregarmos o mesmo coração, é habilitarmos a mesma visão e é estarmos enxertados do mesmo propósito. Percebam que não há como oferecer um culto aceitável ao Senhor se não for através da mesma unidade. Quando estamos reunidos e cada um tem uma mentalidade, cada um carrega um DNA e não se submete ao DNA do ambiente, este culto se transforma em um culto não aceitável a Deus. Neemias está nos ensinando que Esdras foi levantado para restaurar o culto espiritual. E eu aprendo outro princípio: existe culto que não é espiritual, e todo culto que não é espiritual, ele não tem autoridade de mudar a sua história. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Fala para quem está do seu lado: se preocupe mais com a espiritualidade da casa que você frequenta. Alguém está aqui? Balança a mão, preciso te ver. Observando esse texto, nós encontramos aqui 4 sentidos proféticos, que falam profeticamente sobre a porta das águas. O primeiro significado profético é que a porta das águas
fala sobre um retorno à palavra de Deus. Olhe para cá. Quando falamos na Santíssima Palavra de Deus, olhamos que um dos fundamentos mais poderosos da reforma protestante, a sola escritura, que é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos aceitar que somente esta palavra tem o poder de direcionar a minha e a sua história. A palavra de Deus é responsável espiritualmente por reger a minha vida, por reger a sua vida. A Bíblia diz que quando o povo se reúne na praça para ouvir a palavra, o povo estava sedento, porque o povo tinha ficado 70 anos no cativeiro. Eles estavam na Babilônia e agora eles voltam para Jerusalém. 70 anos sem culto, 70 anos sem comunhão, 70 anos sem celebração, 70 anos sem relacionamento, e o povo estava sedento. Eu aprendo algo: eu não preciso esperar o culto ser tirado de mim para que eu me torne um sedento na presença de Deus. É tempo de se tornar um homem e uma mulher sedenta pela glória de Deus. Quantos sedentos nós temos aqui? Na Bíblia Sagrada, a palavra é retratada como água. Se você observar bem, quando olhamos para as Santíssimas Escrituras, biblicamente nascer da água não é nascer do Espírito Santo como muitos imaginamos. Nascer da água fala profeticamente de nascermos da palavra, ao ponto de sermos transformados por ela, ao ponto de termos a nossa vida alterada, o curso modificado. É por isso que João no capítulo 15, no texto da videira verdadeira, no versículo 3, a Bíblia está dizendo assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra é capaz de nos lavar, a palavra é capaz de nos limpar. A palavra é capaz de tirar toda a sujeira que outrora estava sobre mim e estava sobre você. É por isso que em Efésios 5:25, agora o apóstolo Paulo está dizendo assim: purificando eu e você com a lavagem da água pela via da palavra. A palavra tem o poder de te lavar, a palavra tem o poder de te purificar. É por isso que muitas pessoas preferem um culto aonde a palavra não é pregada, do que um culto aonde a palavra confronta o seu homem interior, ao ponto de lavar você e tirar tudo aquilo que é impureza de dentro de você. É tempo de sermos lavados pela palavra. É tempo de sermos limpos e purificados pelo poder da palavra. 1 Pedro 1:23, Pedro diz assim: mas somos lavados pela incorruptível e pela palavra de Deus. Eu quero liberar uma profecia. Faz assim: eu profetizo nessa manhã, que nesta manhã Deus vai limpar você por intermédio da palavra para sempre. Alguém pode aplaudir bem forte ao Senhor? O segundo apontamento profético entregue por Neemias, quando ele nos apresenta a porta das águas, ele está dizendo sobre um tempo de purificação. Diga comigo: purificação. Olhe para cá. O povo estava no deserto, e Neemias está dizendo num texto que no deserto o sacerdote, quando ele entrasse na presença de Deus, ele deveria se lavar com água limpa. Eu não entendi, eu vou explicar. Nas entrelinhas, Neemias estava dizendo que a água não poderia ser reaproveitada, porque não havia um grande fluxo de água no deserto, havia escassez de água.
Então era comum a água ser reutilizada por muitas vezes. Mas quando se trata de estar na presença de Deus, Deus está dizendo: a água tem que ser água limpa. Por quê, pastor? Porque o imundo não pode limpar outro imundo. Um cego não pode guiar a outro cego. Ou seja, aquilo que não me tocou não tem autoridade de tocar você. Alguém está aqui? Fala para quem está dizendo: é tempo de ser lavado com água limpa para estar na presença de Deus. Diga glória a Deus. Moisés nos apresenta também o fogo biblicamente como elemento purificador. Perceba que Neemias nos apresenta a água, Moisés nos apresenta o fogo. É por isso que em Levítico 6,13, Moisés está dizendo assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu aprendo uma verdade: nós precisamos passar pelo teste do fogo, se quisermos ser purificados, para um dia nos encontrarmos com Ele nos ares. A purificação precisa ser manifesta através do teste do fogo. E eu aprendo um princípio poderoso aqui com Moisés. Moisés está nos ensinando o princípio 1, que o fogo não é ligado pelo pastor, o fogo não é aceso pelo profeta, o fogo não é manifesto pelas orações, o fogo não está conectado aos apóstolos, o fogo não está conectado a ser acendido por uma figura pública. Não, não, não. O fogo que arderá sobre e não sob o altar. A expressão sobre aponta que o fogo vem de cima e não de baixo. Então quem manda fogo é o Senhor do céu, e não é o homem que acende na terra. Quem está aqui, pelo amor de Deus? É por isso que quando olhamos para as igrejas do século atual, percebemos uma forma variável de mandinga gospel, que não está nas escrituras. Irmãos que aplaudem coisas absurdas, movimentos que não são bíblicos, que estão sendo usados como movimento de entretenimento dentro da casa de Deus. E Deus está dizendo que o fogo vem de cima e não de baixo. Ou seja, ninguém tem autoridade de acender o fogo de baixo para cima. É por isso que Jesus disse: eu vim para poder lançar fogo na terra. Lucas 12:49. Quando olhamos esse texto, percebemos que Jesus é aquele capaz de trazer fogo sobre a sua igreja. Jesus é aquele capaz de trazer fogo sobre a sua história. Jesus é aquele capaz de trazer fogo sobre a tua casa, fogo sobre a tua empresa, fogo sobre a tua vida, fogo sobre o teu marido, fogo sobre os teus filhos. Jesus vai incendiar você nesses próximos dias, porque o fogo trazido por Ele vem do céu e não da terra, vem do céu e não da terra. Alguém está aqui, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Quando olhamos para essa realidade, logo aprendemos algo. Os filhos de Arão, Arão não é qualquer um não, tá? Arão é o sumo sacerdote, autoridade máxima da nação. Os filhos de Arão decidiram inovar. Eles decidiram acender o fogo do altar. E a Bíblia diz em Levítico 10:2, que tanto Nadab quanto Abiú foram devorados pela ira de Deus, porque tentaram acender um fogo que só Deus tem direito de acender. Sabe por que nessa casa nós passamos horas chorando nesse altar? Porque nós entendemos que quem acende o fogo, que vai purificar a tua vida, mudar a tua história, mudar as tuas próprias gerações, não é o pastor, não são as autoridades constituídas nesta casa, mas é o fogo que Deus vai liberar dos céus. E nesses dias eu quero declarar que Deus vai incendiar a tua vida. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Eu aprendo outro princípio.
Para sermos purificados, precisamos entender como o sacerdote se movia. A Bíblia diz que todas as manhãs, o sacerdote, ele deveria se despir das suas roupas diárias. E ele deveria colocar a sua roupa sacerdotal. Roupa aqui aponta para a santidade. Roupa aqui aponta para aquilo que eu carrego e que ninguém está conseguindo ver. O que a Bíblia está dizendo é: ninguém pode entrar impuro na presença de Deus sem confessar os seus pecados para Ele. Eu aprendo outro princípio. Deus não espera que você seja um filho perfeito, mas Ele espera que você seja um filho leal, ao ponto de declarar diante do altar aquilo que você tem feito e que ninguém tem acesso. A pureza de espírito, a pureza de alma, fez com que Davi se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Para pensar nisso. Coloca agora na balança de precisão a vida de Saul e a vida de Davi. Segundo a ótica humana, Davi errou muito mais do que Saul. Só que a Bíblia diz que Deus rejeita Saul e habilita Davi. Por que, pastor? Eu vou responder. Porque o coração ensinável é um coração que se arrepende diariamente das suas mazelas. Quantos têm o coração de Davi? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Deus não espera que sejamos uma casa de filhos perfeitos, filhos que não erram, filhos que não falham, mas Deus espera que sejamos uma casa de filhos que se arrependam diariamente das suas mazelas. Olhe para cá, eu gosto disso. Davi é um homem segundo o coração de Deus, sim, mas é assassino. Eu gosto disso. É um homem segundo o coração de Deus, mas é adúltero. É um homem segundo o coração de Deus, mas é sanguinário. Procura na Bíblia Davi adulterando de novo. Procura na Bíblia Davi cometendo os mesmos erros. Porque o coração ensinável, ele se arrepende e não volta mais a praticar esse tipo de pecado. O que ele está dizendo é: eu não espero filhos perfeitos nessa casa. Esta casa é um lugar onde os filhos crescem. Mas eu espero que diariamente os meus filhos se arrependam diante do altar. Pastor, eu tenho que confessar os meus pecados para você. Não! Você precisa rasgar o teu coração na presença de Deus. Quando você entrar nesta casa, Deus precisa ver que você está ofertando um culto agradável de dentro para fora. É tempo de se arrepender. Se quisermos viver coisas que poucos viveram, nós precisamos ser purificados através do arrependimento. Fala para quem está do seu lado: é tempo de trocar de roupa. Fala: é tempo de trocar de roupa. Pastor, a verdade é que eu gosto dessa vida com essa roupa que eu estou levando. Eu tenho uma notícia para você. Saul também gostava dessa roupa que ele usava, e é por isso que ele foi reprovado por Deus. Não seja como Saul, seja como Davi. Deus está falando com alguém aqui. É tempo de permitir que o Espírito Santo arranque esse coração de pedra e coloque agora um coração de carne dentro de você, um coração ensinável. Pastor, adulto tem coração ensinável? Tem. Quando ele volta a ser criança. Você não entendeu? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela for velha, não se desviará dele. Deus está mandando ensina porque adulto não é ensinável. Só que quando eu volto a ter um coração de criança, um coração humilde, um coração que se aquebrenta, um coração que se arrepende, um coração que se humilha, um coração que se submete, a Bíblia diz que esse coração volta a ser um coração de criança. Então ele pode aprender de novo. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Volte a ter um coração de criança na presença do Eterno. É por isso que Jesus disse: vinde a mim os pequeninos. Na nossa mentalidade ele está falando só com criança. Não. Ali é um texto espiritual. Ali existe uma figura profética. Ele está dizendo: vinde a mim aqueles que têm idade e maturidade para voltar a ter o coração de criança. Alguém está aqui, pelo amor de Deus, faz assim para mim saber que você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã.
É tempo de trocar de roupa. É tempo de participar do processo da purificação. E eu quero terminar aqui, porque nós queremos profetizar sobre a tua vida. Nós queremos declarar um novo tempo sobre a tua história. Nós queremos declarar que esse ambiente é um ambiente de glória, aonde haverá constantemente purificação nesse altar. Nós queremos declarar que homens vão entrar nessa casa adúltero a partir de hoje e vão sair daqui convertidos de dentro para fora. Ninguém sabe da tua nudez, mas o Deus a quem eu sirvo sabe o teu nome, sabe a tua história, sabe dos teus encontros, e está dizendo: hoje é a tua última chance. Quem está aqui, diga glória a Deus. Pastor, o senhor está sabendo de tudo? O Espírito que eu carrego sabe todas as coisas, e Ele te ama tanto, ao ponto de me usar para dizer: é tempo de trocar de roupa. Diga bem forte, glória a Deus. A terceira movimentação profética que eu aprendo, para que o fogo continue aceso e queime a minha história, ao ponto de me purificar. A Bíblia diz que no exercício do sacerdócio, o sacerdote tinha que remover as cinzas e colocar lenha nova. Sabe o que é remover as cinzas? É tirar aquilo que é velho, que atrapalha a manifestação do novo. Olhe para cá. Deus não respeita teu passado, porque cinzas aqui aponta para aqueles que não entenderam que a unção que Deus liberou sobre a tua vida ontem só teve validade naquele tempo. O novo de Deus é o agora. É por isso que homens que tiram a cinza, mulheres que tiram a cinza, estão debruçados no altar diariamente, porque eles entendem: a unção de ontem ficou lá, mas hoje eu estou produzindo mais unção para a glória de Deus. Deus me usou lá atrás, eu fui um grande homem de Deus lá atrás. Deus está dizendo: eu quero fazer de novo, eu posso fazer de novo. Mas se você não remove as cinzas e coloca lenha nova, eu não posso acender o fogo. Vou falar, porque Deus está mandando. Deus está mandando fogo na casa de muita gente. Só que quando o fogo cai, ele não encontra lenha para poder queimar. Eu sinto Deus movendo sobre esse lugar. Alguém pode levantar as mãos por um minuto? Nós já estamos encerrando o culto, mas você tem que sair daqui marcado por essa glória, marcado por essa presença, marcado por essa unção. Escute, eu estou sendo profeta. O tempo de entretenimento nessa nação está acabando. O Deus a quem eu sirvo vai mover sobre essa terra. O tempo de palhaços no púlpito, trazendo entretenimento que não muda a história de ninguém, está sendo encerrado. Eu declaro pelo poder de Deus, que Deus vai levantar homens e mulheres escondidos, fiéis ao altar, para incendiar essa nação. Quem está aqui, diga glória a Deus. Escute, tira a lenha, tira, por favor, as cinzas, coloque a lenha, cinzas do fogo de ontem, e coloque lenha nova. Cinzas representam raízes de amargura, cinzas representam falta de perdão, representam raiva, ira, sentimentos de justiça própria. Nós nunca vivemos um tempo em que pessoas usassem tanto a ira, a justiça própria, a falta de perdão, para poder ferir a todos que estão à tua volta. Olhe para cá. Tem gente que está na igreja há 10 anos com o mesmo comportamento doente, porque não retiram as cinzas. Pessoas que não param de machucar as outras dentro da casa do Senhor, porque não retiram as cinzas. Vou dizer algo como profeta: para retirar cinzas tem que ter humildade, e muitos não têm. Se eu não retiro as cinzas, não tem espaço para colocar as lenhas. Se eu não coloco as lenhas, o fogo que vem do céu é ineficiente. Se o fogo não vem,
Deus não purifica a tua vida ao ponto de incendiar a sua história. Se Ele não incendiar você, é questão de tempo você abandonar a fé. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Porque que tem gente que viveu experiências incríveis e hoje está fora da casa, da presença de Deus, porque viveram algo glorioso, mas não entenderam que a vida com Deus é uma vida de retroalimentação. Todos os dias eu preciso começar de novo. Todos os dias eu preciso orar. Todos os dias eu preciso vigiar. Todos os dias eu preciso me santificar. Todos os dias eu preciso jejuar. A vida com Deus é uma vida de constância. E o Espírito de Deus está me usando nesta manhã para dizer que Ele quer marcar a tua história de novo. Quantos irmãos que estão aqui não precisa dizer, mas a vida espiritual está a frangalhos. Só conseguem sentir alguma coisa no culto. Deixa eu dizer algo para você. O propósito de Satanás é tornar o domingo um dia de culto na tua vida. O propósito do Espírito Santo é tornar a tua vida um culto fora da igreja. Alguém está aqui para aplaudir ao Senhor bem forte? Fica de pé em nome de Jesus. Me ajude aqui com uma canção, por favor. Levanta as suas mãos e fale com Deus, por favor, por um minuto. Pastor, eu não sinto vontade de falar com Deus. Meu filho Benjamin ficou em casa porque ele ficou gripadinho de ontem para ontem. E eu queria preservá-lo por causa do ar-condicionado. E antes de sair eu sentei na mesa com ele e disse: Ben, preste atenção que o papai vai dizer. Você quer melhorar rápido? Ele falou: quero, papai. Tome água sem vontade e coma sem fome. É o princípio da restauração. Você não pegou. O que o Espírito está dizendo é tempo de se adentrar a presença sem querer estar na presença. É tempo de orar sem desejo de orar. É tempo de vir para a casa de Deus arrastado. Deus, último lugar que eu quero estar na Fortes em Cristo. Entenda, quando esse sentimento vir rasgando dentro de você, é o dia que você tem que se levantar e falar: eu vou para a casa do Pai sem vontade. Eu vou para a casa do Pai. Vai, levanta as suas mãos, vamos adorar o Senhor com essa canção. Vamos tocar o céu com a nossa adoração. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Só quem está aqui adore. Até que o Senhor venha, Deus sinta a glória. eu não vou descansar. Eu estou vendo o Senhor se mover sobre a casa. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou pode levantar clamar. suas mãos, todo mundo vai comigo agora, vai. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Escute isso aqui que eu vou dizer aqui, eu não vou entrar nisso porque é um tema para outra ministração. Ezequiel 47. Diz a Bíblia que Ezequiel tem uma visão. Ele olha para o altar. Existe águas jorrando do altar. Águas que não paravam de jorrar do altar. Eu aprendo um princípio. O altar é lugar de nascente e de manancial de muitas águas. Quando eu digo que o altar vai tocar em você, eu estou dizendo que existe uma nascente. Quando consagramos esse lugar para Deus, para que Deus pudesse reinar sobre esse ambiente, ao ponto de tornar esta casa uma nascente do céu, manifesta na geografia da terra. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o anjo fala com Ezequias, dizendo: Ezequias, saia do templo. E ele saiu pela porta. E a Bíblia diz
que ele saiu sem se molhar. Eu aprendo um princípio: tem muita gente que está na casa, mas aquilo que está jorrando do altar não consegue tocar no seu coração. Tem gente indo embora sem receber as águas que transformam, que purificam, que santificam e que fazem uma mudança de história para sempre. O anjo então tem misericórdia, e ele está dizendo: eu estou usando de misericórdia para com os meus filhos. E ele diz: Ezequias, volta para o templo. E quando ele volta para o templo, o anjo diz: entra nas águas. E quando ele entra nas águas, a primeira coisa que acontece, ele entra nas águas, e as águas sobem até os artelhos. Quando as águas sobem até os artelhos, eu aprendo aqui, nessa experiência desse homem, que existe um sentido profético. São aqueles que estão dentro da casa, se molharam porque não tiveram opção, mas que apenas se relacionam com o poder da religião. Nunca foram tocados pelo Eterno. Estão há anos dentro da casa de Deus falando mal dos outros. Estão há anos dentro da casa de Deus tocando nos outros. Estão há anos na casa de Deus fazendo com que o altar que Deus construiu seja violentado pela sua língua. Olhe para cá. O que o Espírito está me usando para dizer é: enquanto você não entender que as águas só sobem quando você se envolve, você não vai experimentar as águas sendo liberadas como um manancial sobre a sua história. Fala para quem está do seu lado: é tempo de se envolver na casa de Deus. Fala para ele: se envolve, participe, se aprofunde. O terceiro nível aqui apresentado por Ezequias, a Bíblia diz que as águas agora, elas deram nos lombos. Se você não sabe, pastor Rodrigo, olha que incrível, para o judeu, os lombos é onde se concentra toda a força do homem. Então o judeu entende que se ele for mobilizado no ombro, ele perdeu para o adversário. O que o profeta está dizendo é: eu quero fazer com que as águas subam ao ponto de tocar nos seus lombos, para que eu possa dominar a tua vida e assumir o governo. Enquanto as águas não tocar nos lombos, quem vai continuar governando a tua história é você. Mas a partir do momento que as águas subirem, tocar nos seus lombos, quem vai assumir a tua história sou eu. E Deus está no final da tua história. Por isso que Ele não erra. Ele é o alfa, mas também é o ômega. E Ele está dizendo: eu estou no teu final, eu conheço o caminho, pode confiar em mim. Por último, eu aprendo algo. Quando Deus começa a dominar, e é o que está acontecendo aqui agora, Deus está começando a dominar esse ambiente. Quando Deus começa a dominar, Ele entra na última fase do processo. O anjo agora, Camila, ele vem, Kleber, e ele pega na mão de Ezequias. Porque para entrar em águas profundas você precisa de autorização, você não entra sozinho. O anjo pega nas mãos e leva agora o homem de Deus para águas profundas. E nas águas profundas, o texto diz que ele tem uma visão de um lugar de prosperidade, abundância e paz. Você não entendeu? Aquilo que você procura receber da parte de Deus há 20 anos, você só encontra em águas profundas. É tempo de entrar em águas profundas para a glória de Deus. Vamos cantar o refrão dessa canção, e eu quero encerrar agora. Levanta as suas mãos, somente o refrão, e eu quero liberar a bênção para que vocês possam receber a unção. Os pastores se movimentem agora, por favor, nos 4 cantos da igreja, para que a gente possa liberar a unção. Senhor, venha. Vai, declare, vai! Eu vou clamar. Rasga o coração, não! Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Última vez. Diante do teu altar. Até que o Senhor
fazer um ato profético aqui. Olha aqui que eu vou dizer. Deus colocou no meu coração agora, não é nada que eu pensei. Nós vamos pegar aqueles 2 cálices da ceia, nós vamos colocar aqui na frente. Você vai trazer 7 causas impossíveis escritas num papel e vai colocar nesses caras. Nós vamos orar aqui. Eu estou de propósito até o dia 10 de setembro. E nós estaremos clamando. E o Deus que está nessa casa vai extrapolar frutificação sobre você. Você está aqui, diga glória a Deus. Coloca a tua mão assim. Quantos acreditam numa semana poderosa? Diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, é tempo de entrar em águas profundas. A prosperidade que você procura está lá, meu querido. Amém? A prosperidade, a alegria, a paz, o contentamento, a abundância está nas águas profundas. Só que lembre de uma coisa: antes de entrar nas águas profundas, você tem que ser dominado por Ele. As águas precisam tocar os seus lombos. Pai, em nome de Jesus, que venha um tempo de águas profundas sobre esse lugar. Na ousadia do Teu Espírito, liberamos decretos sobre esta casa. Águas profundas se manifestem para a glória de Deus. Águas profundas se manifestem nesse ambiente para a glória de Deus. Eu declaro experiências que há muitos anos não são manifestas sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, que o fogo que vem do céu toque na vida dos Teus filhos. Eu declaro agora, toda a frieza espiritual que estava sobre a tua vida, agora seja arrancada de você. Que um tempo em que Deus aumente a temperatura venha sobre a tua vida. Eu profetizo que Deus vai purificar com fogo a tua casa, a tua vida e tudo que leva o teu nome. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, que seja um tempo de explosão em todas as áreas da tua vida. O evangelho que pregamos, ele vai se movimentar durante toda a semana na tua vida. O nome de Jesus será glorificado. Deus vai entrar em áreas que Ele nunca entrou, com a tua permissão. Você que tem falado, Deus, eu não dou conta de mudar essa área. Você vai chegar hoje em casa e falar, eu autorizo o Espírito Santo a entrar nessa área, e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu declaro libertação, cura, transformação. Eu declaro abundância financeira e emocional sobre a vida desta comunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida. Vá em paz e aplauda bem forte ao Senhor.